Para aqueles que lidam diariamente com equipamentos eletrônicos como esse, uma preocupação constante são as descargas eletrostáticas, que podem literalmente inutilizar uma placa como essa numa fração de segundos. Para isso existem equipamentos e ferramentas especiais que se diferenciam pela sigla SD e que prometem ajudar na proteção contra essas descargas. Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o que essas chaves diferem de uma chave de fenda comum. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês esse kit de chave de precisão e o novo magnetizador da Wera, ambos no modelo SD. Eu vou começar explicando um pouco sobre o conceito do SD e como se proteger a ela e mostrar todas as características e funcionalidades que tanto esse kit como também esse magnetizador novo agora tem. Então vamos para o vídeo. Vamos começar aqui pelo conceito do SD, que é uma sigla em inglês para Electrostatic Discharge, que significa uma descarga eletrostática. Todo mundo alguma vez na vida já deve ter sentido os pelos do braço levantando quando você tirou ou colocou um casaco, como por exemplo de lã, ou até já sentiu um pequeno choque ao tocar numa maçaneta. E esse é um fenômeno natural, onde o seu corpo, através dos atritos, acumula uma quantidade de eletricidade estática, e quando você encontra um outro corpo que não está carregado, como por exemplo a maçaneta da porta, ao você aproximar a mão, essa diferença de potencial inicia aquela descarga de elétrons e, dependendo da quantidade acumulada, forma até um arco voltaico, que pode ser percebido não só visualmente, como também por aquele barulho de eletricidade gerado. Isso, de uma forma geral, não costuma gerar um risco para o ser humano, porém, em dispositivos eletrônicos que estão cada vez mais precisos e menores, essas descargas elétricas podem causar danos muito severos ou até danos parciais no componente. Existe uma estatística de que até 30% dos eletrônicos submetidos a uma descarga eletrostática vão ter danos significativos e visíveis em componentes da placa, inutilizando imediatamente seu funcionamento, porém nos outros 70% ocorre um dano parcial, por exemplo, nas trilhas, que são difíceis de visualizar e que podem, inclusive, não parar o funcionamento imediatamente, gerando só instabilidade no funcionamento da placa. Para realizar a prevenção desse tipo de dano, existem diversos métodos e precauções, que vão desde evitar um acúmulo de carga até o devido direcionamento dessa carga em direção ao aterramento. O primeiro ponto é tentar controlar um pouco a umidade do ambiente, que deve estar sempre em torno de 30% a 70%, e caso ele abaixe de 30%, atuar aumentando a umidade do ar, o que diminui o processo de carga. Um segundo fator que gera essas cargas é o uso de alguns tipos de roupas, como por exemplo roupas com algodão e lã, que com atrito geram um aumento de carga, e por isso existem alguns jalecos e também luvas do tipo SD, que são materiais que, quando utilizados em atrito, não acumulam com facilidade essas cargas. E por último, o ponto mais importante, que é você aterrar o seu corpo com o uso, por exemplo, dessas pulseiras. Quando você coloca, por exemplo, uma pulseira como essa aqui no pulso, você conecta esse cabo numa região aterrada e automaticamente isso não vai ser passado para a peça eletrônica. Mas tem um último fator que está nas ferramentas que você vai utilizar, que é depender do material dela. Ela também acaba acumulando uma carga e descarregando direto sobre a peça. Quando você pega uma chave SD como essa, ao contrário do que muita gente pensa, o cabo dela não possui isolação, mas sim um material específico que é até mais condutor para poder dispersar toda a carga que ela possa acumular ou gerar. O material também é trabalhado para que, ao utilizar a chave com o atrito da mão, ele gere menos carga do que acontece com material plástico comum. Para vocês terem uma noção, um plástico comum consegue reter até 20.000 volts, o que seria fatal para qualquer componente eletrônico. E todo equipamento SD possui um logo e essa sigla é PA, que significa Electrostatic Protected Area, onde você sabe que são áreas protegidas para SD. Importante também observar os logos nos produtos que são sensíveis a SD, para que você redobre a atenção na hora do manuseio. E vamos falar agora aqui dos produtos do vídeo, onde esses são só dois dos exemplos de toda a linha SD que a Wera produz, e sendo uma empresa alemã especializada em ferramentas de aperto e que atua diretamente com as indústrias, ela, além de ter os kits de chave de precisão em SD, ela também tem uma linha de porta-bits de 1/4, torquímetros para ambos os padrões, e além de acessórios como esse magnetizador, ela também tem esses kits portáteis, que são porta-bits para bits de precisão, que são muito utilizados nas indústrias. O modelo aqui do vídeo é um kit com 11 peças, mas ela também comercializa um modelo com 20 peças e outro com 21 peças. Basicamente, a diferença está na quantidade de bits e nos tipos de bits, que sofrem pequenas alterações em cada caso. Vamos agora aqui para o unboxing de cada um dos produtos. Vamos começar aqui pelo magnetizador. E ele vem aqui nesse blister de papelão. E na parte interna aqui de plástico, onde você tem visualmente já o acessório, o modelo dele, que é o 9514SD. Aqui do lado, o logo EPA que eu mencionei para vocês. E a informação de que tem uma ferramenta SD aqui dentro. Aqui na parte de trás, você tem as informações de como utilizar o produto, que a gente vai passar mais para frente, e a informação aqui embaixo de que ele é feito na República Tcheca. Já o kit de chaves
ele vem nas famosas caixas da Vera, que possuem excelente acabamento. Aqui na frente, o desenho do kit, o código aqui na parte de baixo do modelo e os tipos de pontas presentes. E aqui embaixo, algumas informações das funcionalidades e também o logo EPA. Aqui na parte de trás, você encontra a compatibilidade dos bits, que eu vou passar ainda em detalhes, a norma europeia atendida e aqui no meio, todos os códigos e modelos das pontas que acompanham esse kit. Aqui na parte de baixo, a informação de que esse produto também é feito na República Tcheca. Para abrir o produto, basta levantar aqui a tampa e internamente você tem um kit aqui num estojo em nylon, um adesivo da Vera e aqui um manual de instruções com diversas informações, não só de como utilizar, mas principalmente informações de segurança e de compatibilidade desse porta-bits. Aqui embaixo, inclusive, ele menciona a resistência elétrica do material, que é menor do que 10 a nona. Aqui na parte de trás, ele estampa uma atenção muito importante de que as ferramentas SD não são isoladas e não devem ser utilizados em nenhuma circunstância em cenários energizados, já que elas são condutoras. Com os produtos aqui fora da caixa, eu vou começar falando do jogo de chaves e mais pra frente no vídeo eu falo sobre o magnetizador. Assim como outros produtos da Vera que vêm em estojo, esse produto vem num estojo todo feito em nylon, com uma única diferença, que nesse modelo ele não possui o velcro aqui na parte de trás, mas todo o resto da construção é muito bem acabada, inclusive com o logo da Vera aqui costurado e em alto relevo, e sempre um desenho da ferramenta que vem aqui dentro, também em alto relevo, para facilitar na identificação na hora de pegar o kit. Para abrir, ele tem um velcro aqui na parte superior, e aqui no meio você encontra o porta-bits e os bits distribuídos, e ficam presos aqui por tiras elásticas, que nesse caso do bit é costurado aqui do outro lado, ou seja, ele forma uma bolsa fechada, garantindo que o bit não saia do espaço durante a movimentação. Para facilitar a identificação, eles bordaram aqui em branco no estojo, tanto aqui na parte de baixo, como também aqui na parte de cima, facilitando muito na identificação dos bits. Como esse é o modelo 11, ele possui um total de 10 bits, sendo 5 na parte de cima e 5 na parte de baixo, e como descrito, aqui na parte de cima você tem 3 bits do tipo Fenda, de tamanhos 1,5, 2 e 3, 2 hexagonais de tamanho 1,5 e 2, aqui na parte de baixo, 3 pontas Phillips, tamanho 0, 0, 0 e 1, e Torx de tamanho 5 e 6. Ou seja, aqui você tem os principais padrões que são utilizados no mercado. Porém, no kit 20 e 21, a Vera adiciona uma aba a mais aqui nesse kit, onde ela pode ser aberta lateralmente e inclui mais 10 bits de outros tamanhos e padrões. O cabo ele fica preso aqui na lateral entre os dois elásticos e fica muito firme e não saem com facilidade, mesmo que você faça qualquer movimentação. Um ponto bem interessante desse estojo é que ele é bem leve e muito compacto, tendo uma largura de 9 cm por 14 cm de comprimento e uma espessura máxima em torno de 2,5 cm. O peso do kit é de 82 gramas, o que é muito mais leve do que se você levasse um estojo com 10 chaves de precisão. Para vocês terem uma ideia, 5 chaves da Vera pesam quase a mesma coisa do que o kit, incluindo o estojo. Vamos começar aqui pelo cabo, que você basicamente puxa ele para tirar ele aqui do estojo, e ele possui o mesmo layout de cabo de uma chave de precisão da Vera, inclusive com basicamente o mesmo tamanho. O porta-bits todo tem em torno de 12 centímetros, sendo de cabo em torno de 9,7, 9,8 centímetros, e segue esse padrão de cores, que é um padrão universal para chaves SD, que utilizam uma cor amarela para uma fácil identificação. Importante não confundir com as chaves de força da Vera, que acabam utilizando o mesmo padrão de cores, mas que não são chaves do tipo SD. De qualquer forma, observa como os materiais, como eu mencionei, são diferentes. Isso inclusive dá para notar pela diferença aqui na cor do material escuro, que é um pouco mais fosco aqui no modelo SD, e o modelo SD também é um pouco mais áspero do que o material de uma chave comum da Vera. Assim como acontece nas outras chaves de precisão da Vera, o cabo possui 3 zonas, sendo a parte de cima uma zona para giro rápido, usado quando o parafuso já está praticamente solto, a zona no meio, que inclusive tem um diâmetro maior, e essas áreas que são emborrachadas, para ter um maior grip, para que você possa fazer mais força, usado principalmente no momento de desaperto inicial ou um aperto final, e aqui na frente para um giro com mais precisão, que você pode inclusive usar essa parte hexagonal para você saber exatamente quanto que você está girando. Essa área hexagonal também atua como um sistema de anti-rolagem, e você pode colocar a chave na mesa, que ela fica parada, não rolando involuntariamente. Aqui no cabo você vê o logo da Vera, a identificação EPA e também o código do modelo aqui do cabo. Aqui na parte de trás você tem aquela tampa para giro livre e ela gira com muita facilidade, e diferente das outras chaves da Vera mais novas, ela não acompanha esse colar identificador, até porque também esse é um porta-bits universal e a identificação no cabo não vai ajudar na identificação do bit. E por último vamos falar aqui do porta-bits da chave, que ao invés de utilizar
esses bits hexagonais utiliza esses bits alongados que possuem um encaixe do tipo Half Moon, que significa meia-lua, ou o padrão HIOS, e a Vera decidiu por utilizar esse tipo de bit, porque são os bits que normalmente são utilizados nas indústrias, principalmente em parafusadeiras elétricas e a ar, no padrão HIOS. Ou seja, como a Vera já ia produzir esses bits para essas indústrias, ela aproveitou e utilizou esses padrões de porta-bit de precisão da empresa. Isso traz vantagens e desvantagens, já que o padrão hexagonal ele é um padrão bem difundido e retrocompatível com outras marcas e chaves, porém, com esse tipo de padrão, ela tem um sistema de trava ativo e que é muito firme, o que garante que esses bits não caiam durante uma linha de produção ou em algum equipamento eletrônico que possa causar algum dano, o que pode acabar acontecendo com porta-bits como esse, seja ele travado por magnetismo ou por um anel de fixação. E também, como esse sistema possui uma trava, ele não precisa ter um sistema obrigatório de magnetismo, permitindo que você decida a cada situação utilizar ou não um magnetizador externo, já que existem equipamentos que são sensíveis ao magnetismo. Um outro detalhe também bem importante é que esse sistema de porta-bits ele é muito mais estável do que um porta-bits padrão. Observa como ele tem um giro em todas as direções graças ao sistema de magnetismo, enquanto esse sistema tem muito pouca movimentação, sendo muito mais estável, o que é importante para uma chave de precisão. Observa lá no fundo como é que funciona o encaixe em meia-lua e aqui na lateral a esfera que vai se travar na lateral do bit e que se mexe quando você movimenta aqui a alavanca. A esfera se encaixa aqui nessa lateral e para você encaixar esse bit, basta você inserir e daqui você faz um giro até que ele encaixa lá na parte lá de trás e o bit está preso e só é liberado com a liberação da alavanca. Esse colar metálico, ele também pode ser utilizado como um local para que você possa fazer um apoio, já que ele tem um giro livre, facilitando na precisão na hora do giro da chave. Um outro fator também muito importante é que esses bits são muito mais alongados e também muito mais estreitos, o que permite que eles entrem em locais muito confinados, não tendo uma restrição, como acontece no outro modelo. Ou seja, esse tipo de bit tem as vantagens de um porta-bits como esse, que é o cenário de você poder trocar com facilidade, mas ao mesmo tempo tem uma grande vantagem das hastes fixas, que é o fato de ser mais alongado, facilitando no uso dos locais mais confinados. Quanto aos bits, todos eles possuem uma qualidade de acabamento incrível e são usinados até a ponta, inclusive dá para sentir levemente a usinagem e possuem um encaixe muito preciso, tendo praticamente nenhuma folga, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E um dos pontos mais importantes desses bits está na durabilidade dele, já que esses são bits que são feitos para serem utilizados na indústria e que precisam aguentar as pressões de uma operação ininterrupta e por isso prometem uma durabilidade superior. Observa aqui o modelo Torx, como também tem o mesmo tipo de usinagem, aqui os detalhes do modelo de fenda e o modelo hexagonal, que inclusive aparentemente parece ter o recurso X-Plus, já que ele possui essas curvas características da marca. Vamos pegar esse bit aqui PH0 e vamos testar aqui num parafuso, vamos encaixar e observa como ele literalmente está perfeitamente encaixado e não tem nenhuma folga nesse parafuso Phillips. Vamos encaixar ele aqui para tirar o parafuso. Observa como você gira e ele encaixa perfeito e tira o parafuso. Nesse caso a ponta já estava imantada, mas para a gente tirar isso, vamos passar ele aqui nessa parte de baixo do imantador e agora ele não pega mais o parafuso. Para magnetizar, você pode usar ambos os lados, seja esse ou seja esse, e daqui observa como ele já começa a pegar de volta o parafuso. Esse magnetizador, ele é exatamente o mesmo modelo que eles já tinham lançado anteriormente, só que com a diferença dos materiais específicos, que no caso aqui do SD é um material preparado para isso, mas no resto o magnetizador é exatamente o mesmo e com as mesmas capacidades na hora de magnetizar ou desmagnetizar. Esse modelo, ele é uma evolução do modelo anterior que eu já tinha mostrado para vocês, e eles inclusive me colocaram algo que era muito pedido, que era esse espaço aqui na parte de cima, para que você possa pendurar ele na mochila, o que não acontecia nesse modelo que é antigo. Voltando aqui para o bit, ele se encaixa e se comporta basicamente da mesma forma como uma chave de haste fixa, inclusive nessas regiões aqui mais profundas, onde você consegue um acesso privilegiado e, mais do que isso, um dos grandes diferenciais desse tipo de encaixe está na visibilidade que esse tipo de bit alongado te dá. Quando você pega um porta-bit como esse e você chega perto, por exemplo, de uma placa para acertar o parafuso, principalmente quando você está com uma visão como essa, ou até uma levemente inclinada, observa como o porta-bit tende a tampar e a fechar a visualização, enquanto esse modelo você consegue uma visão muito mais longa e muito mais precisa na hora do encaixe no parafuso. Observa como você praticamente consegue deixar ele quase vertical e ainda assim você enxerga ainda a ponta. Observa aqui do lado como esse modelo com porta-bit já cobriu totalmente e você perdeu a visibilidade. Em locais confinados às vezes isso é crucial, principalmente
para pontas que são extremamente finas e com um encaixe tão exato como acontece, por exemplo, com a ponta do tipo Torx. E falando da ponta Torx, vamos testar o encaixe dela no parafuso aqui na parte de cima, e o encaixe é bem preciso, porém nesse caso tem uma leve folga, mas nada que atrapalhe tanto na hora de soltar como também na hora de apertar. Em resumo, pessoal, para mim esse kit surpreendeu pelas suas funcionalidades e também pela sua portabilidade. Mesmo com um sistema proprietário de bits, esse sistema conseguiu trazer algumas das vantagens que você só encontra numa chave de haste fixa, incluindo um alcance diferenciado e também uma estabilidade maior na hora da ponta, além da segurança de que esse bit não vai sair daqui acidentalmente, e um dos principais ganhos que está na visibilidade que esse tipo de ponta à distância permite e que os porta-bits comuns não permitem. Você também tem a possibilidade de imantar ou não esse produto, o que é excelente, já que tem situações onde a chave imantada atrapalha na hora do processo, e claro, a precisão e a usinagem de pontas que são especialmente produzidas para a indústria e prometem uma durabilidade acima do normal. Pela variedade de pontas que ele possui, ele também cobre grande parte dos cenários, e sendo SD, você vai poder se proteger ainda mais contra uma descarga inesperada em cima dos seus eletrônicos. Ou seja, se você está procurando um kit portátil que seja SD e que esteja sempre à mão para um trabalho de precisão, com certeza essa vai ser uma excelente opção. Você encontra esse produto à venda no site da ATI Brasil, que é a revendedora oficial da Vera aqui no Brasil, e eu vou deixar o link de compra para vocês, assim como também o cupom do canal, para que vocês possam ter um desconto na hora da compra. E deixa agora aí o que vocês acharam sobre esse kit e o novo magnetizador da Vera, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e se você gosta aqui do canal e gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal, e não se esquece também dos nossos grupos de promoções e links no Telegram e no WhatsApp, para que você não perca nenhuma promoção, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço!